Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que nessa temporada estamos estudando o tema metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente, da nossa mente, através da palavra de Deus. Tá muito legal. Olha, gente, a lição tá quente, hein? Só os caras vão entender. Piada interna, hein? Tá muito da hora, tá muito bom. Eu queria agradecer você por estar aí acompanhando, compartilhando esse conteúdo com a sua classe e a cada sábado na sua escola sabatina jovem aí. Diz aqui um participante que adorou o tema novo aí da classe, cara, Maranata Class. Ele, cara, pastor, que tema da hora, ficou muito bom. Mas é isso aí, ó, você tá no seu espaço jovem, na sua classe da Escola Sabatina, ou no seu Maranata Class, importante é estudar a lição da Escola Sabatina com a Bíblia, com seus amigos, mergulhar na palavra, e tá sendo assim uma experiência incrível poder estar aqui compartilhando, estudando, mergulhando cada vez mais na palavra com amigos, e espero que essa mesma experiência esteja sendo uma realidade também na sua igreja aí, beleza? Eu queria mais uma vez agradecer você por estar acompanhando. Não esquece de encontrar esse conteúdo sempre no canal da Paulista Leste, tá bom? Canal do YouTube Paulista Leste. Você acompanha esse episódio sempre no início da semana para ser um recurso a mais aí para fortalecer a sua experiência de estudo da Bíblia, beleza? Eu queria também convidar você a seguir nosso perfil do Instagram. Lá você acompanha não só os bastidores, mas também toda a timeline do ano, tem muita coisa linda acontecendo. E por sinal, eu queria desejar hoje, especialmente hoje, um feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para você, viu? Maranata, continue sendo isso, mais do que um grito de guerra, mais do que uma palavra, uma frase de efeito, mas a sua forma de viver neste mundo, o nosso jeito de jovem adventista de viver nesse mundo, esperando, amando, apressando e aguardando a breve volta de Jesus, cumprindo a missão, fortalecendo relacionamentos, sendo nutrido da palavra e tendo o prazer de adorar como um templo vivo e adorar juntos aí onde Deus nos colocar, na rua, no meio da cidade, nos templos, adorando aquele que fez o céu, a terra e o mar. Que esse dia seja um dia especial. A gente celebra o nosso dia, tá? Mas eu costumo dizer que quem come o bolo é a comunidade. Vai ter muita coisa linda, serviços, gente sendo abençoada nesse dia especial. Então não esquece de levar seus amigos, tá bom? E dizer para eles, tá? Nossa campanha rolando aqui na nossa União Central Brasileira, aqui no estado de São Paulo, seja luz. E não esquece de lembrar os seus amigos aí, por alguma razão estão meio distantes, quem sabe não frequenta mais a igreja, deixa claro para eles que a gente brilha mais quando eles estão com a gente, tá? Que Deus te abençoe. E vamos iniciar nosso tema de hoje. E eu queria começar apresentando. Ela tá aqui, gente. A gente veio para brilhar, viu? Essa é a minha luz, cara. Ela é bênção, viu? Você é louco, cara. Ela é casada com o pastor Mateus, direto de Paulo Afonso, na Bahia. É uma baiana retada, inteligente, dedicada, ama servir a Deus, o Ministério Jovem, ama a missão. Ela é formada em arquitetura. Sim. Ah, isso aí, irmão. E ela está aqui hoje representando o projeto Um Ano em Missão, que está aqui atuando na Zona Norte de São Paulo, aqui na Paulista Leste. Bem-vinda, Inga Marília, mais uma vez ao podcast do Contexto. Bem-vinda! É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente está muito bem acompanhado, né? Hoje também tem a Fernanda, é formada em obstetriz. Ela faz parte lá da Igreja Vila Matilde, faz parte do Ministério de Saúde, Ministério Jovem, sempre atuando, fazendo parte. É um prazer ter você aqui. Fazendo parto? Fazendo parto também. É um prazer ter você aqui novamente, Fernanda. Obrigada, Inga. E eu não tô sozinha, vim aqui com o nosso amigo, o nosso especialista, o Lucas. Ele é psicólogo, especializado em TCC, tem 28 anos e é casado com a Jéssica, né? Perfeito. Nosso amigo lá de Vila Prudente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hora, cara. Bom, um dia especial, o dia do Jovem Adventista, não poderíamos estar melhor acompanhado do que o pastor mais jovem dessa PL. Fabrício Leão, pai do Fabricinho, casado com a Aline. Muito bem, vamos pra lição. Muito bom. Aliás, se estiver sentindo assim, meio de bad, assim, meio triste, vem podcast que a galera levanta fácil, gente. Aqui é um lugar para aumentar a estima fácil, tá? Então eu queria agradecer vocês por estarem aqui mais uma vez. Queria pedir aqui, Lucas, aliás, faz a oração, pede a bênção de Deus. Um abraço mais uma vez para a galera de Vila Prudente, Vila Matilde, Pirituba e a Paulo Afonso, né? Na Bahia. Conheci uma galera em vários encontros que eu fui aí. A galera curte o podcast também. Obrigado pela companhia, tá? Ora com a gente, por favor. Querido Deus e amado Pai, toda honra, todo louvor e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença para Te pedir a Sua orientação, que o Senhor nos conduza no estudo da Tua lição, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração para entender
essa lição tão maravilhosa, Pai. Amém. Aqueles que nos estão acompanhando também, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles, para que eles possam entender e compreender a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, pela oração. Que isso. Vamos ao tema de hoje. Tá demais, gente. Que lição extraordinária. Cura no sofrimento. Cara, cura no sofrimento. O negócio aqui tá começando a dar um nozinho na nossa cabeça, né? É possível, não é? Como é que funciona isso? Bem interessante. De cara, gente, olha aí, olha pra tirinha. O que é que veio à mente de vocês? Não tem uma palavra, mas diz muita coisa, né? Acho que só o toque, a presença. Você vê que os dois estão ali juntos e pensando a mesma coisa. Legal, né? Sem dizer nada, né? A imagem, ela transparece, assim, que a gente não consegue diferenciar quem tá sofrendo mais, né? A gente não sabe a perda que aconteceu, mas a gente olha para os dois representando ali, a gente não sabe quem tá sofrendo, então demonstra também a empatia, né? Nesse momento aí de Tá sofrimento. sentindo bastante compaixão, né? Botando a mão no ombro ali e tal, sentindo a dor um do outro. E você, Lucas? Agora olha. Análise profissional. Vamos lá. Diferente demais, cara. O silêncio é a arte de amar. Ó! Né? E nós vamos ver no decorrer da lição o porquê e tudo, mas só de estar ali presente com a pessoa, acho que demonstra amor, né? Companheirismo. Muito bom. Cara, eu vou meter um agora também aqui, quero nem saber. Vamos ver se dá certo também, tá? Vai. Cara, o silêncio, às vezes, é mais eloquente do que uma palavra. É verdade. Deu certo. Mas é muito legal, né, cara? Às vezes é só... Às vezes não é nem... Às vezes não é falar, entendeu? Não é tentar explicar, às vezes não é tentar um conselho. Agora eu vou te... Cara, tá passando por isso, por isso. Ou então eu já passei também, não sei o quê. Tem o seu lugar, né? Parece alguém mais experiente do que o outro, né? Tá ali o cara com a barbinha ali mal feita, assim, típico de alguém que tá ali sofrendo, tá, né? Tá meio que largado da vida, porque quando o negócio tá pegando é difícil, né? Que às vezes alguns, né, afeta a estima, o autocuidado, né, o corpo, perde quilo, é aquela confusão mental, né, cara? Parece que não vai sair nunca. E às vezes nada melhor do que alguém perto, né? Eu acho muito legal essa ideia de Deus. Deus, ele cura, né? E muitas vezes o que ele usa é alguém que tá ali só pra Estar presente. estar presente. Então, essa lição promete, gente. Tá muito Promete. legal. Tá muito legal. Bom, o texto aqui, um texto bem interessante, tem a ver com a melhor resposta de Deus, né, para o sofrimento. E, inclusive, Paulo faz aqui uma distinção bem clara, né? Como Jesus falou assim, olha, em relação à ansiedade da vida, às preocupações da vida, vocês não devem viver como gentios. Gentios eram um símbolo de pessoas que não conheciam o Messias e tal, né? Não é para viver ansioso, preocupado assim, não. Já Paulo também de cara faz uma distinção incrível aqui. Ele fala assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que morreram. Morte é a pior crise que o ser humano pode enfrentar, né? Qualquer uma pode ser muito forte, né? Mas nada vai superar a morte. A morte é a pior delas, né? A pior crise que a gente poderia passar. Não ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, já de cara aqui ele faz uma distinção, né? Diante do sofrimento, vai ter pessoas cheias de esperança e também vai ter pessoas que não vão ter esperança nenhuma. E eu já vi as duas classes, inclusive dentro de um velório. Então, é diferente demais. É muito distinto quando alguém tem e de alguém que não tem. E o apóstolo Paulo está falando justamente disso. Havia um momento de sofrimento, né? O contexto aqui é sofrimento, morte, perseguição, muitas pessoas morrendo, né, por conta da sua fé. E Paulo, né, ele chega assim já com os dois pés. Cara, a primeira morte não é o fim. Segundo, ela já foi derrotada. Ele fala isso aos Coríntios, mas aqui ele dá um destaque especial. Eu não quero que vocês se conhecem, aqui têm esperança, vivam ou se comportem diante desse sofrimento como alguém que não tem. Primeiro, eu quero que vocês não sejam ignorantes com respeito à questão da morte. Então, não vivam como aqueles que não têm esperança. Não vivam como aquele que não tem esperança. Não é que não pode sofrer, mas não é igual a quem não tem esperança. De quem não tem esperança. Porque nós não temos por que nos desesperar, porque não é o final. Porque cremos que Cristo morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta, olha, a vida com Jesus todos os que morreram.
Nossa, é muito forte. Verso 15. Dizendo a vocês, pela palavra do Senhor, não por ele, mas pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, ele até se incluiu, né? Quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados, erguidos, né, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos para sempre com o Senhor. Seremos com o Senhor para sempre. Portanto, achei essa parte incrível. Animem uns aos outros com essas palavras. Eu acho isso extraordinário, né? Então, a esperança que nós temos em Jesus, até para a pior crise que o ser humano pode enfrentar, que é a perca de alguém, a morte, a separação trágica ou lenta, né, através da morte, Paulo diz assim claramente: você crê em Jesus? Você crê que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Então saiba o que aconteceu com ele vai acontecer com todos aqueles que morreram crendo nele. Então, embora haja dor, haja sofrimento, mas não é para se entristecer, se desesperar como os demais que não têm esperança, porque a gente tem. E ao invés de ficar, meu Deus, não, se animem uns aos outros com estas palavras, com esta esperança. E eu já fui, né, às vezes pregar no sepultamento e tal, é muito doído, muito difícil. E eu já vi muitas vezes, né, Deus me deu essa alegria de quando abro a Bíblia e compartilho uma promessa de Deus, do mundo ideal que Deus planejou para nós, do céu, da eternidade, incrível, cara. O choro, o lamento, o grito, ele baixa na hora. Então não há nada que traga mais conforto a qualquer ser humano do que a segurança e a certeza de que nós temos alguém que nos garante capacidade de enfrentar qualquer sofrimento humano. No caso aqui, especialmente a morte, o luto, a dor. O fato é que estamos, né, a gente já viu isso aqui na lição, em um mundo despedaçado, com pessoas com o coração despedaçado por N motivos, né, Inga? Sim. E eu queria que você nos ajudasse a contextualizar a lição dessa semana para a gente introduzir o tema aí. Quando eu iniciei a ver o tema, né, eu falei que incrível, né? Como Deus nos usa quando a gente passa por experiências, né? E aqui no domingo, na verdade, fala coração despedaçado. E eu lendo a história, né, eu percebi que eu já tive meu coração despedaçado, né? Há um pouco mais de 2 anos eu perdi meu pai, muito repentinamente. E sem dúvidas, eu acredito que não vai ter outro momento, foi o momento mais difícil da minha vida. E ali eu pude presenciar esse momento que o senhor falou, né, do velório, esse processo, antes, durante, depois, e ainda passo por isso, né? E ali a gente faz parte de uma família tenho 3 irmãs, e cada uma viveu de uma forma, né? O sofrimento. E aqui a gente vê a história, no caso dele foi a mãe, ele perdeu a mãe, era um pastor, e a gente vê que mesmo, né? A gente espera do pastor uma postura diferente, né? E mesmo tendo esse conhecimento, ele sofreu e sofreu muito, e ele fala, e é uma palavra muito dura, né? Ele fala que chegou ao fundo do poço. E a gente vê, mesmo chegando talvez ao fundo do poço, Deus, ele pode nos resgatar e usar também nós para resgatar outros, né? E aqui na lição vai falar, em momentos de amarga tristeza, o silêncio é ouro. Às vezes, apenas estar presente e não dizer nada é melhor ajuda e apoio que podemos dar. E é verdade, assim, a gente vai entender na lição que Deus caminha conosco pelo vale da dor e da perda. Eu sei disso que eu vi na prática, mas vai ser muito bom nessa semana estudar, a gente entender como Deus cuida da gente, né? Mesmo em meio ao sofrimento. Sensacional. Achei tem uma frase aqui que eu anotei, risquei bem aqui. Achei incrível, né? Porque nós temos uma tendência natural a tentar buscar explicações, né? E tal, é por isso, né? Porque Deus, ele foi melhor assim. Foi até rápido, né? Então, parece legal falar, né? Mas, pra quem tá passando, cara, não queria se conforma, né? Queria perder, negócio de ser rápido ou não, se foi... Primeiro que não é da vontade de Deus, né? Deus não tem nenhum prazer no nosso sofrimento. Sofre com a gente, mas não quer que a gente sofra. Mas eu achei legal a honestidade que ele teve aqui, inclusive o autor da lição, né? Ele fala assim, né? A verdade em relação ao sofrimento é que nunca sabemos como a dor nos impactará até que experimentemos pela primeira vez. Ou em primeira mão, ou direto com a gente, né?
Então, cara, é só na hora que você vai saber como é que é, né? Eu até mencionei uma lição anterior aí, um amigo estava sepultando a filha, e eu achei lindo demais o final do velório, cara, eu achei muito lindo. E ele estava explicando, né, gente, né, cerimônia fúnebre, ele sem gravata, um terno azul, e ele falou assim, sabe por que eu tô com esse terno? Porque minha filha era a filha de 15 anos, ele tinha falecido no acidente. Porque minha filha amava quando eu estava com esse terno. E ela me elogiava demais quando eu ia pra igreja. Pai, você tá lindo, eu tô aqui por isso. Em homenagem a ela também, porque eu gostava quando ela falava comigo. E a outra, ele dizia assim, eu não tô aqui celebrando a morte da minha filha. Eu não tô aqui celebrando a vida dela. Minha filha amava a Deus. Ele falou assim, minha filha amava mais as coisas de Deus e da igreja. Minha filha amava as camisetas da igreja. Ele falava assim. Eu achei legal. Ele falando, né? E eu achei lindo ele falando assim, cara, olha, minha filha, eu tenho a certeza que eu vou encontrar minha filha. Então, quando alguém tem esperança, né, e aí vive essa esperança, desfruta dessa esperança, é outra história, cara. Não tem nada a ver. É porque talvez a gente que conhece, sabe, não tenha noção do que é não ter. Ou pelo menos algo para se agarrar, para se apegar. Mas eu também já vi pessoas que não tem nada. Eu já vi uma mãe diante de um cemitério gritando meia hora, 40 minutos sem parar. Sabe, não é gritar, é gritar o mesmo grito, com a mesma entonação. Parece um rugido, né? Cara, é um negócio louco, mas sem parar. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode, cara? Como é diferente quando alguém tem esperança. É muito diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito diferente. Então, a gente vive numa realidade, né, de que realmente o sofrimento, ele se abate a todos, e afeta as emoções, afeta o corpo, né? Afeta o bem-estar emocional, mental, tudo. E somente com Deus a gente tem capacidade de obter, mesmo num negócio tão forte, né, tão duro, conseguir ter cura, né, cara? Vai ficar aquela cicatriz, às vezes vai ficar aberta um tempão, né? Mas é incrível como Deus ele tem capacidade de curar, né? De colocar a mão, de encher de esperança aquele buraco, aquele vazio que ficou. Eu queria até pedir a Fernanda aqui, porque, Fernanda, a gente fala muito, né? Parece muito romantizada essa ideia de esperança e tal, né? Mas é possível ter, assim, em meio à tristeza que a gente pode enfrentar, é possível ter esperança? Como é que isso funciona? Então, eu acho que até o Lucas pode me ajudar um pouquinho mais, mas eu entendo que é possível e Deus coloca pra gente a maneira como a gente pode se apegar nisso, né? Até aqui no texto-chave, ele explica para as pessoas como vai acontecer. E a gente tem a mesma esperança que a gente tem de um dia encontrar Jesus, a gente tem que a gente vai reencontrar os nossos entes queridos, né? E então, isso dá um carinho no nosso coração, aquele aconchego de tá tudo bem, é uma separação, é ruim, a gente tá livre para sentir essa tristeza, para sentir essa dor, mas ela não precisa ter uma proporção muito maior do que o que as pessoas que não têm um suporte têm, né? Porque vai ter fim. Vai ter fim quando a gente entender que vai ter fim também não só a morte, mas todas as outras coisas ruins. É sofrimento, né, cara? É muito legal isso aqui. Eu achei interessante essa ideia de Paulo apresentar essa realidade. Cara, o fato de ter esperança, no caso em Deus, a sua promessa, de que o sofrimento vai acabar, ou de que a morte vai ter um fim, de que um reencontro é possível de acontecer através da ressurreição e tal, mas ele não anula essa realidade, né, cara? Vai ter tristeza. Né? E Jesus também nunca em nenhum momento omitiu isso ou ficou floreando, sabe? Não, nesse mundo vai ter aflição, ponto. Vai ter, e aliás, eu sou uma prova disso, imagina Jesus, né? Eu sou uma prova disso, então vai ter aflição, vai ter trauma, vai ter dor, vai ter, quem sabe, ansiedade, crise de ansiedade, vai ter síndrome do pânico, vai ter burnout, vai ter um monte de coisa, porque a gente está aqui, é possível ter. Agora, o legal é saber que mesmo em meio a essa realidade triste, né, que é uma realidade mesmo, sim, de muita gente, de nós aqui, de todos nós, é a realidade que mesmo em meio à tristeza você pode ter esperança. E realmente, quando a esperança acaba, acabou tudo, velho. O pastor, mas é importante também, porque a lição deixa claro isso, que nós estamos sujeitos a esse tipo de sofrimento, e nos traz uma responsabilidade. Porque no nosso meio, na nossa igreja, na nossa classe jovem, na classe de cada um aqui, haverá pessoas sujeitas a esse tipo de perda. Sim. E cabe a nós
sabemos consolá-los. E a lição vem trazer isso. Como fazer isso? De que maneira? E às vezes a gente pode até estar usando a palavra de Deus de maneira errada para querer consolar uma pessoa. Então a lição ela é rica nos detalhes. Essa lição está incrível. Muito. E assim, a tristeza em meio à esperança, ela nos permite, mesmo em meio à tristeza, ter alegria, né? Então a gente pensa que quando a gente perde algo, aqui fala do luto, mas também fala da perda de um emprego, também fala de outras perdas, a gente fica meio apático, né? Assim, não todo mundo, mas a maioria fica meio apático, como estava ali na imagem, talvez não se cuida bem. Mas a gente percebe que com Deus a gente pode passar por momentos de tristeza, passar por momentos de sofrimento e mesmo assim também ter momentos de alegria. E a alegria, ela se concentra em viver o propósito que Deus tem para nossa vida. Então, essa se torna o maior objetivo da sua vida quando você realmente vive essa verdadeira esperança, né? Então é muito importante a gente, como o Lucas falou, né? A gente ter o cuidado, a atenção especial. As pessoas normalmente todo mundo passa por dificuldades, por momentos difíceis, e a gente tem que saber usar as palavras. E se não tem palavras, é melhor realmente que fique calado às vezes, né? E isso a lição vem trazer bem. É legal o que você falou, Inga, porque eu acho que não tem momento que a gente reflita mais na volta de Jesus do que quando a gente perde alguém. Porque em qualquer outra situação, você pensa, Deus vai... Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, então isso vai se resolver de uma outra maneira. Mas a morte não tem outra forma de ser resolvida. Então é ali que você tá num sentimento muito triste, como o autor fala, né? No fundo do poço, mas isso retoma pra você que quando Jesus vier... acabou, a morte estará vencida de uma vez. E essa realidade, né, cara, de que achei legal demais o livro de Eclesiastes, né? Há tempo de sorrir, mas vai ter tempo de chorar também, né? Há tempo de chorar. Quando for chorar, achei muito legal isso também, né? Até eu vou dar algum conselho e tal, às vezes uma pessoa enlutada, cara, vai demorar. Tem um período aí para ser vivenciado, né? Para ser experimentado. Deu vontade de chorar? Chore mesmo. É gritar, bota a boca lá no travesseiro e grita. Minha mãe, a pessoa mais próxima que morreu, assim, da minha família foi minha avó, que é minha segunda mãe, né? E acho que foi a primeira vez que eu chorei, assim, sem ser controlado. Não consegui controlar ainda, não conseguia secar. É muito estranho, né, quando você perde alguém. Eu tava no colégio, não pude vir e tal. E aí, minha irmã disse que quando minha mãe chegou em casa, deixou, né, morreu em casa, né, e tal. Foi um negócio bem difícil, aí depois foi sepultar e tal. Diz que quando minha mãe, depois do cemitério, chegou em casa, diz que quando ela entrou em casa, ela deu um grito, cara. O grito da perca, né, cara? A minha irmã disse, cara, eu nunca vi minha mãe gritar daquele jeito. Foi um grito tão forte e estranho. Ela gritou muito, depois chorou e saquetou. Mas é um negócio que a gente não consegue explicar, né? A perca, a dor, é um negócio assim muito estranho. Não é natural pra gente, né? Então, é muito bom saber que Jesus, ele fala, o último inimigo, que é a morte, já foi derrotada, né? Até a música do Jefferson Pilar que eu acho fantástica. A morte morreu. Né? Ela já morreu, né? E Jesus, o último brado que ele vai dar é em relação à morte. E quando ele pedir para voltar à vida, nunca mais ninguém vai morrer. Já pensou nisso? Então, e isso inclui tudo aquilo que esse mundo de pecado pode acarretar em nossa vida, né? Então, os traumas, as dores, as separações, as angústias, as percas, as frustrações, os relacionamentos, não é? Uma enfermidade que machucou a vida inteira, né? Conheço gente que vive a vida toda cuidando de outra pessoa, cara. A vida toda. Ou a vida toda dependendo de alguém. Já imaginou, cara? Não abrir e fechar de olhos. Isso. É isso que o Paulo tá falando, né? Não abrir e fechar de olhos, quem estiver vivo será transformado. É muito louco isso. Eu gosto de pensar na volta de Jesus nesse momento. É muito apoteótico, é muito grandioso, é muito poderoso. Minha vontade de voar, naquele dia eu quero voar. Assim, bora, vem! Eu vou subir, cara. Imagina, o encontro com o Senhor dos Ares vai ser muito bom. Então, podemos sim ter, mesmo em meio à tristeza, né? Ter esperança. Esse é o grande recado de Deus. Mas, tá passando por tristeza? Chore mesmo, cara. Bota pra fora. Entendeu? Não fica dando uma de forte. Não tem ninguém forte pra mostrar. Não, porque eu não tenho medo da morte. É tudo papo furado. Entendeu? Ninguém pode até reagir de uma forma ou outra assim e tal. Mas a grande verdade é que é uma dor que a gente não consegue, às vezes não consegue traduzir. Então, viva o luto. E se tiver dificuldade, peça ajuda. E se você tiver perto de alguém assim, seja o ombro para alguém, ajuda que alguém precisa. Um abraço.
um sorriso, então eu tô aqui, quer conversar? Se quiser conversar. Então, já ajuda demais, já ajuda muito. Nós já entramos em tristeza e meio à esperança. Achei que dava introdução de domingo ainda. Então é importante colocar aqui. Eu, de fato, quero contribuir aqui um pouquinho mais em relação que o cristão, ele tem o direito de ver o luto. Não é porque nós temos a esperança e a mensagem da volta de Cristo, e com isso nós vamos ressurgir, que nós não vamos viver o luto. Nós temos esse direito. É importante que a gente tenha isso em mente. Nós, como cristãos, temos o direito de viver o luto. É um direito nosso. Né? A lição não traz, mas inclusive quando Jesus ressuscita um Lázaro, isso se encaixa muito bem, porque Jesus estava para lá do Rio Jordão, ele recebe a mensagem, né? Quando ele chega no local, lá no capítulo 11, diz que Maria e Marta estavam acompanhados de muitos e muitos judeus que estavam indo lá consolá-los. E aí Jesus chega e fala: mestre, se você não tivesse ido, meu irmão não teria morrido e tal. E no decorrer da conversa dele, né, Jesus diz para ela assim, ó, teu irmão irá ressurgir. Ela fala essa mensagem da crença, né? Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ou seja, ela estava crendo, mas mesmo assim, no versículo seguinte, é isso que Jesus fala, o texto traz que Marta e Maria estavam chorando, assim também como os judeus. Jesus, então, até se agitou por ver ele chorando. E aí, chorou também. E aí, no versículo seguinte, ele diz: aonde está o teu irmão? Ela vai ali ver. E aí Jesus vai lá e chorou. O versículo em português, é o versículo mais curto, né, da Bíblia, em português. Então Jesus chorou. Então, Marta tinha a palavra, a promessa, e ainda assim passou pelo luto. Nós vamos ver que Jó também tinha a palavra e também passou pelo luto. Jesus chorou, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, né? Então é importante a gente deixar isso claro. Nós temos o direito de passar pelo luto. No momento certo, na hora certa, as promessas de Deus vão acalentar os nossos sofrimentos, né? Que estão aqui registrados na palavra, que é nosso regra de fé. Muito, muito bom. Por falar em silêncio, né? Esse negócio é um dom, né, gente? É um dom. Às vezes uma palavra maldita nossa, volta não, viu? É forte, né? Mas aqui Deus nos convida a ter o dom do silêncio, né? Eu até queria pedir, mais uma vez aqui, a Fernanda, a ajuda da Fernanda, porque esse dom, ele é É Fernanda ou o Lucas? Sou eu. Só que é confuso. Ele trocou, né? Foi. Por isso que eu falei, não chegou. Eu dei a deixa pra pedir ajuda do meu amigo. Fernanda, agora eu percebi. Trazeriam um aí, resolve esse negócio aí. Mas eu queria pedir ajuda de vocês, porque a lição, eu achei muito legal, cara. Ela toca na questão de Jó também aqui. Eu queria ouvir de vocês aqui. Por que às vezes é melhor ficar calado do que falar alguma coisa, numa situação extrema de dor? Bom, a lição traz o exemplo da história de Jó, quando ele perdeu os filhos. Não só os filhos, né? Eu entendo que o principal luto era pelos filhos, mas ele perdeu o filho, ele perdeu o bem, perdeu muitas coisas ali ao mesmo momento, né? E ele teve a sobriedade de não culpar a Deus, de falar: Deus deu e Deus tomou, e tá mesmo numa cultura onde era comum entender que o bem e o mal vem de Deus, né? Sim. Interessante demais isso. E ali naquele momento ele não perde a fé nem em Deus, nem na ressurreição, mas ele não sabia o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo, né? E ele seguiu confiando em Deus e colocando o futuro ali nas mãos de Deus. E vem a presença dos amigos, né? E aí, a partir do momento que os amigos dele chegaram, eles não falam nada. Eles só ficam ali junto dele, dão aquele suporte físico, né? E ficaram presentes. E na lição tem uma frase que fala: estarem presentes em silêncio foi o melhor presente que poderiam ter lhe dado. Nossa. Quando a gente continua o livro de Jó, a gente entende por que foi o melhor presente. Porque a partir do momento que eles começam a falar, eles começam a minar a confiança de Jó, né? Mas ali naquele momento, é só estarem em silêncio, foi a melhor coisa. Talvez se eles tivessem falado antes, Jó teria se abalado mais e talvez o rumo da história fosse outro. Mas o que Jó precisou naquele momento foi do silêncio. Às vezes a gente tenta falar pra pessoa: olha, foi melhor assim, não sofreu tanto. Mas a gente tá escutando o que talvez nos confortasse, mas não necessariamente vai resolver para aquela pessoa, né? Eu me lembro quando eu passei por um processo muito doloroso, todas as pessoas falavam uma frase que pra mim era o que mais me doía. E eu não sabia como externar para as pessoas não é isso que eu quero ouvir. Eu olhava e falava pra Deus: era exatamente o que eu queria e o que me foi tirado.
Talvez hoje eu enxergo, não seria o melhor pra mim. Mas naquele momento, dentro daquela situação, era o que eu gostaria. E pra mim foi muito doloroso isso. Então, a gente entender que Deus sabe o que a gente precisa. E às vezes é só do silêncio, né? Nas lições passadas, a gente viu muito ao longo desse trimestre, Deus age de acordo com o que a gente precisa. Ali para Elias, ele falou no silêncio. Porque Elias já tinha visto coisas magníficas. Elias viu o fogo descer do céu. Elias viu terremotos, veio furacão, veio tudo. Mas ele só sentiu a presença de Deus no silêncio. Então, às vezes é só isso que a gente precisa. Muito bom. Eu queria falar, porque assim, a Fernanda trouxe uma passagem muito bacana, né? Que é quando o Jó perde os filhos, fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome de Deus. Só que no mesmo versículo, um pouquinho antes, a Bíblia diz que Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça. Ou seja, ainda assim, em meio ao luto, dor, né, cara? e mesmo ao sofrimento, é possível louvar o nome de Deus, né? É possível render graças a Ele, e foi o que Jó fez. E aí os amigos vieram, ficaram lá os 7 dias sem falar nada, que foi magnífico, que foi aonde ele se sentiu confortado, Só que depois, a palavra diz lá no versículo 16, que Jó repreendeu os amigos, falou, chega dessas suas falas vãs, né, que não está servindo de nada. E depois Deus vai lá e repreende também os amigos e cai a ira de Deus sobre eles, porque queria usar a palavra de Deus para colocar um fardo sobre aquele que estava passando sobre o luto, né? Então, tudo bem que nós temos a promessa, só que o luto se dá porque eu vou sentir falta de compartilhar o meu dia com aquela pessoa. Eu vou sentir falta do abraço. E queira ou não, são coisas que nós fazemos aqui nessa terra, enquanto nós estamos vivos aqui. Então eu vou sentir falta de ligar e falar com a pessoa, de falar como que foi a igreja, de ir juntos pro culto. Então o Jó estava passando pelo luto. E quando eles abriram a boca, foi para condenar, foi para falar, né? E tanto o Jó repreende, quanto o próprio Deus. Que louco, né, cara? Não era qualquer luto, né? Não era qualquer luto. E assim, o interessante é que a gente tem que não confundir, né? Aqui fala sobre o dom do silêncio, mas não a falta da ausência, né, dos amigos. Então, tudo bem se você não sabe como falar, às vezes nem é bom falar, mas esteja ali presente, né, ajudando. Quando a gente perde alguém, é uma pessoa a menos, né? Então, num núcleo familiar, a gente sabe, todo mundo aqui tem uma família, então todo mundo tem ali uma colaboração, né? Tem a pessoa que talvez trabalhe na casa, ou então os dois trabalham, você também pode trabalhar, ou então aquela pessoa, ela talvez seja a pessoa mais alegre da família, ela que traz alegria. Então, cada pessoa, ela tem uma contribuição que é única. E quando você perde ela, fica aquele vazio que realmente só Deus pode preencher. Mas, falando assim, de uma perca, mesmo que a gente não tenha a palavra, como eu falei, é importante ter ação, né? Então, por exemplo, um filho que perdeu o pai. Poxa, o pai provavelmente era quem cuidava da casa e quem mantinha a casa, né? De que forma a gente pode ajudar? Às vezes não é com palavras, né? Com ações, realmente. De que forma um esposo sem a esposa agora, como pode, né? Um viúva, uma viúva ficar? De que forma mesmo, né? A gente pode colaborar com aquela perda. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar e aquele espaço vazio, de que forma a gente pode não preencher, mas equilibrar aquilo novamente, né? Que eu acho o principal modelo aqui do silêncio, tem outra música linda também, né? De que o silêncio de Deus, tirei aquela frase de outro esquema, tá? Mas a música, é uma música linda, né? De que, como é que é a música, meu Deus? Silêncio de Deus, é bem legal. Aí ele fala assim, né, que o silêncio de Deus é eloquente. Até o silêncio dele é mais eloquente que nossas palavras, né? É muito linda essa música, linda demais. O silêncio de Deus. E Deus é o modelo disso aqui, porque ele passa 37 capítulos sem falar nada. Nada. Silêncio total. Talvez o silêncio mais ensurdecedor da Bíblia é isso daí. Diante de uma situação como essa, né? Deus não vai falar nada. Imaginou tanto tempo ali, aquela coisa horrível, cara. Perder todos os filhos num só dia. Perder os bens. O cara teve trauma financeiro, trauma com os bens que ele tinha. Acabou os empregados, acabou a sua empresa, acabou a família. Morreu os filhos todos de uma vez. Vai ter que sepultar todo mundo. Isso é muito forte. E eu acho lindo, né? Porque o capítulo começa assim, né? O capítulo 1, né? Diz que Satanás foi lá representar a terra, né? Diante do trono de Deus. E Deus falou, o que você está fazendo aqui? Você não é nem para estar aqui. Mas como Adão tinha pecado, né? Ele agora era o representante legal do mundo, né?
E acho legal quando o Dr. Rodrigo Silva explica isso aqui, né? E ele usa a mesma expressão. A expressão é o seguinte: de onde é que você veio? Eu vim de rodear e de passear por sobre a terra. A mesma coisa que Deus fazia no Jardim do Éden, na viração de cada dia. E o passear ou de caminhar sobre a terra, a ideia do texto, a palavra hebraica, passear é ver se está tudo bem. Checar para saber se está tudo em ordem. Que é o que Deus fazia na viração do dia. A mesma coisa o diabo fala para Deus. Eu vou lá, tava vendo lá o que é meu agora. Tava checando, tava tudo bem? Você viu meu servo Jó? Você viu que você é ok, tu estragou muita coisa, mas não se iluda não, tá? Você não é Maurila, não. Enquanto tiver um que continua crendo em mim, mesmo com o sofrimento do mundo, o mundo nunca vai ser seu. E Jó era a aposta de Deus, cara. Isso que eu acho fantástico, né? Como Deus, ele joga tudo assim, é lógico que é um conflito violento, né? Mas quando ele tá um conflito, quem tá lutando é Deus, né? Mas Jó fica no meio daquele fogo cruzado, né? E Jó era a evidência, alguém que não se rende ao sofrimento, ao desespero, mantém a esperança, mesmo em meio à desgraça, e testemunha de Deus em relação a isso, cara, é um negócio extremamente poderoso, né? Incrível, né? E é lindo, né? Porque Deus quando fala, e quando ele fala, é tão sábio que Jó fica, o Senhor, perdão. Perdão O aí. tanto que ele espera, né? É muito louco, cara. Você pode me matar e eu vou continuar crendo no Senhor. Aliás, quando eu morrer, eu tenho tanta certeza que meus olhos vão te ver quando eu ressuscitar. Então, é um nível, um tipo de fé extraordinário, né? Incrível. Então, e a Bíblia é clara em dizer que os homens da Bíblia eram como a gente, né? Podiam também sofrer, cair, fracassar e tal. Homens é como a gente. Então, é possível a gente ter esse tipo de experiência com Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Deus não permite nada que ele não possa suportar. Isso é maravilhoso, né? Se ele permitiu isso com Jó, porque ele sabia a estrutura de Jó. E cada um tem o seu peso, né? Mas o silêncio ele é muito, muito, muito importante, tá bom? E Deus acho que é o melhor exemplo disso, até inclusive no livro de Jó. Sofrimento é a palavra-chave da semana. Acho uma palavra que resume muito bem a lição dessa semana, porque é uma coisa muito comum, muito recorrente a todos que vivem neste mundo, não importa quem é, mas todo mundo vai ter... Pensa uma coisa fácil de falar, de sofrimento, né? Qualquer um vai ter condições de falar disso, né? É incrível, né? Porque é uma experiência muito comum, né, em relação a nós. E a morte, se não chegou ainda na sua porta, ela vai chegar, não tem como. Ela vai bater a qualquer momento. Porque, quando eu falo assim, mas essa realidade é nossa, né? Pós-pecado. Então, é uma coisa que a gente nunca vai estar preparado, obviamente, né? Mas ela existe. E o que fazer diante do sofrimento? Eu mencionei morte, mas poderia ser um monte de coisa, poderia ser um desemprego. Eu tenho um amigo, né, que ele... Anos na empresa, 30 anos. E aí a empresa quebrou, declarou falência, eu fui lá no chefe, meus direitos, não tem. Inclusive até hoje não recebeu. Aí ele falou assim, pastor, naquele dia eu subi no topo do prédio, fiquei lá na borda assim uns 10, 15 minutos. Assim. Jogo, não me jogo, não me jogo. Mas o trauma é uma mudança brusca, né? O relacionamento que acabou, o namoro que tava ali, dá certinho, do nada, bum, bagunça tudo, né? Então, são muitos traumas, são muitos sofrimentos, né? É óbvio que a morte é a pior delas. Mas qual é o texto que vocês escolheram? Imagina, só ler um texto para alguém que tá agora sofrendo, viu? E como é que você separaria essa palavra e conectando com a palavra sofrimento? Já aproveita e dá um recado para algum amigo que tá passando por algum sofrimento aí, tá? Vamos lá. Começando aí pelo... Inga. Eu separei o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 5, e diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Amém. Então aqui é uma maneira da gente tanto ser consolado como consolar, né? E a gente só pode ser consolado ou consolar com Cristo. Qualquer coisa da vida, mas o consolo também entra nesse tópico. Então, se a gente precisa consolar alguém, a gente precisa buscar Cristo. E se a gente precisa ser consolado, a gente também precisa buscar Cristo. E Ele vai ser o consolo para o nosso sofrimento. Palavra aí que você escolheu, o que é? Consolo. Sensacional. Fala aí, Lucão. Bom, eu escolhi Romanos 12:15, que diz assim:
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Qual é a palavra aí? Winga, consolo. Eu acho que pode colocar empatia. Eu vou ler aqui, ó. Empatia. Perfeito. Ai, muito bom. Se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, né? Sim. Muito bom. Empatia, o consolo. Muito legal. E aí? Bom, o meu texto é Deuteronômio 31, verso 8, que diz: Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. E a minha palavra foi suporte. Porque a gente tem suporte da parte de Deus em qualquer situação, né? Sim. Não importa se a gente está passando por dificuldade, não importa o luto, não importa o tamanho da adversidade, Deus está ali, né? Fala que Ele estará diante de vocês e com vocês. Então, a gente não tem por que temer, né? Muito bom. Eu achei legal a primeira lição, né? O fato de falar que, cara, beleza, vai vir o luto. Quando você tá no luto, né, cara, você não quer projetar muito, não consegue projetar muita coisa pro futuro, né? É tão doído, né? Ajudar alguém a passar um dia de cada vez já vai ser uma ajuda extraordinária, né? Então, ser o consolo para alguém, não é? Ser alguém que tá ali para chorar quando você tiver que chorar, se alegrar com você quando tiver que se alegrar, né? Empatia. E entender que em Deus temos todo o suporte, né? Eu quem vou adiante de você, né? Quebrando cadeias, nada vai segurar a gente. Então, é um Deus muito pessoal e presente, né? Especialmente nas horas de maior sofrimento, né? Davi, acho fantástico, né? Esse é o meu refúgio, minha fortaleza, na hora de maior angústia. Então, esse é o tipo de Deus, né? É o Deus da Bíblia, um Deus que passa o vale escuro com a gente. Não vai deixar a gente nunca sozinho. Até quando a gente sentir o cheiro da morte, ou quando a morte chegar mesmo, né? E assim, eu não queria ocupar tanto tempo, mas aqui a gente trata do sofrimento de luto e também, como o senhor falou, talvez a perca de uma empresa, talvez a perca de um relacionamento. E o verso que a gente trouxe, né, foi muito pro luto. E eu queria trazer um verso especial pra mim outra. Posso? De óbvio. Tá lá em Isaías 43, versículo 2, e diz assim: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não atingirão. Então, esse verso, quando a gente lê ele, né, a gente traz para o nosso coração. Às vezes o silêncio é importante, mas a palavra de Deus também, ela tem um poder muito grande, né? E quando a gente traz isso para nossa vida, como é incrível, né? A gente entender que Deus está conosco, passando pelas águas, pelo fogo, em qualquer situação ele vai estar com a gente, ele vai passar com a gente. Independente, se a gente estiver acompanhado de um amigo ou estiver sozinho, a gente nunca vai estar sozinho, né? Sempre vai ter Deus ali com a gente. Muito bom, extraordinário, muito bom. Obrigado, Inga, pelo esse texto especial também. Eu queria agora, caminhando para o final, pedir aqui mais uma vez, eu queria pedir ajuda de quem? Quem será? A Inga de novo, gente. Cristo pelo sofrimento, né? Jesus, eu acho que é um modelo não só do silêncio, do cuidado, mas se tem alguém que a gente pode olhar e quando a gente olha, qualquer sofrimento fica pequeno, né? É o sofrimento de Cristo, né? E o que é que você conseguiu aprender com esse sofrimento de Cristo? O que é que você queria compartilhar com a galera que está aí em casa assistindo aí? Aqui vai falar do sofrimento de Cristo e a gente lembra aquele momento, né, antes da crucificação, né? Aqui vai falar desse relato de Jesus no Getsemane e a gente já escutou vários relatos, eu acho, que fala, né, que Cristo, nossa, ele suou sangue e a gente, quando olha para os especialistas, talvez o Lucas poderia ajudar, um sofrimento tão grande que uma pessoa poderia chegar ao ponto, né, de sofrer fisicamente também, mas a gente entende que alguém que tem paciência e está de vigilância para estar com uma pessoa em luto, sabe que pode levar muito tempo para que ela fique bem. No entanto, como entendemos que a tristeza e o luto levam tempo, podemos suportar a jornada com essa pessoa e estar prontos pela iluminação de Deus para suprir suas necessidades ou ajudá-la a encontrar o auxílio. O relato de Jesus no Getsemane nos ensina que quem está sofrendo deve estar aberto a receber apoio como parte do processo de cura. E aqui vai uma mensagem, né, para quem realmente está passando aí pelo momento de
de luto, sofrimento, esteja aberto também a receber ajuda. Todo mundo sabe que é doloroso, que é sofrido, mas chega uma hora que a gente tem que continuar, né? E quando a gente precisa continuar, a gente precisa estar aberto a receber ajuda. Eu acho... Não, continua. E ali, Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve ajuda, né, dos seus amigos, e ali o começo da lição vai falar sobre isso. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, ansiou a companhia e o apoio de seus amigos naquela hora sombria. Então é importante também, né, sofrer, chorar, a gente chorar também com quem precisa chorar, mas levantar a cabeça, ser acompanhado, solicitar ajuda, receber ajuda e seguir em frente, né, Sensacional. Quando a gente conseguir. Nem Jesus, que é o Filho de Deus, né, quis passar pelo sofrimento sozinho. Isso que eu achei fantástico, né? Vem orar comigo. Tá pesado, tá angústia, tá grande. 3 vezes, vamos orar. Imagina, a gente poderia, né, imaginar, como teve outras situações, né, no deserto, outros mais, né? Mas quando o sofrimento chegou, cara, quando a cruz chegou, nem Jesus ficou nessa... Não, eu quero ajuda mesmo, eu quero a gente comigo, eu quero ir perto. Eu não quero ficar sozinho. Então, é muito importante que a gente se cerque dessa rede, né, de pessoas, de amigos. E mesmo quando ela falhar, no caso de Jesus falhou também, né, a gente nunca vai estar sozinho. Sem falar, ele respirou e voltou. Não, eu ia, mas não quis te cortar. Vai. Mas não só chamou Pedro, João e Tiago para estar com ele, como Jesus abriu o coração. É lindo quando ele fala, né, a minha alma, né, está triste. Tá, né, à beira da morte. Sem máscara, sem filtro, sem nada. Ele abriu o coração e colocou tudo que estava para fora, né? E aí nós vemos a fragilidade. Na terapia nós chamamos uma técnica que nós chamamos que é a escuta ativa, qualificada. Você não precisa de nada, é só você estar ali pronto para escutar o que o outro tem que dizer. E foi isso que Jesus chamou ele exatamente para isso. Né? Ele só queria tirar para fora, né? Colocar para fora tudo aquilo, a sua angústia. Só ele poderia resolver mesmo? Só ele poderia. E aí, lógico, ele pede para que eles orassem por eles, né? E eu acho que aqui Jesus esse cenário nos traz uma lição importante, né? Às vezes, ao invés de falar, ir lá no nosso amigo que está passando pelo sofrimento, palavras banais, que vai ficar tudo bem e tal, vamos orar. Ora. É mais efetivo, né? É mais efetivo, né? E é interessante. Ou então, tô orando por você. Tá bom. É ótimo. É interessante como Deus também reconhece essa necessidade de Jesus, né? Jesus pediu ali para os amigos dele não supriram a necessidade dele e Deus enviou pessoas que fossem suprir. É louco, né? Porque Moisés, Elias, né? Deus sabia que Jesus precisava desse suporte, desse apoio. Sozinho, tá bom, você tá sozinho, você tá comigo. Mas neste momento estamos separados. Então, peraí, você tá precisando de alguém, você pediu essa ajuda, não foi ouvida, peraí que eu envio. Tá aqui, eu reconheço a sua necessidade de ter alguém com você fisicamente, né? É interessante, né? Como a gente, às vezes, no meio do sofrimento, a gente não consegue ver muito, né? A gente não consegue projetar tanto assim e tal, né? E a escritora cristã chamada Ellen White, comentando esse texto, especialmente, né? Como no momento em que Deus, até antes desse momento, envia, né? Moisés e Elias para falar com Jesus, falando que iria ter que enfrentar, né? Eles vêm justamente com a intenção de encorajar Jesus, né, cara? Vai valer a pena, cara. Aqui eu represento os que vão estar vivos, viu? Vai ter uma galera que vai crer em você, vai crer no seu sacrifício. Os que morreram, né? Eu represento os que morreram. Vão ressuscitar, igual Moisés. Então, vai valer a pena. Então, vai ser difícil, mas olha, vai valer. Imagina, eu fui tentando imaginar aquela conversa ali, né? Que nível, hein? E Jesus ali, simples, né? Ok. Uma noite toda orando, né? Então, outra dica importante, talvez, para quem está enfrentando alguma dificuldade, e eu sei que não é fácil às vezes orar, mas ore, chore diante de Deus, derrame sua vida diante de Deus, não tenha medo. E uma coisa é certa, não vai voltar de mãos vazias. Então, pode ir até ele, porque quem vai até ele nunca vai ser rejeitado. Importante também, né, pastor, que todo esse sofrimento de Jesus não era pela morte. Sim. Importante destacar, né? Interessante. Mas sim a separação que estaria ocorrendo naquele momento, porque Jesus estava tomando sobre si o pecado de toda a humanidade, né? Então, Jesus, que nunca havia separado de Deus Pai, naquele momento ocorreria, né? Então, ele estava tomando sobre si todo o pecado de toda a humanidade, e então era esse o sofrimento de Jesus, não que ele temia a morte, né? E Jesus, ao vencer na cruz, ele mudou o nosso final, porque o príncipe deste mundo condenou o nosso fim o quê? A morte. E Jesus não, né? Ao ressurgir, ao ressuscitar, ele possibilitou que o nosso fim não seja a morte.
Muito bom. E fica aí o recado, viu, gente? Além de Jesus ser um modelo, né, o exemplo, né, para nós, né, é incrível, né? Até a lição, uma pergunta só para reflexão, né? Como Jesus respondeu à dor e à tristeza? Como é que ele respondeu a isso? O que podemos aprender com o seu exemplo? Primeiro, ele não quis passar sozinho. E segundo, ele resolveu ir orando. Eu achei lindo isso aqui da lição, achei fantástico. Volta a tirinha da semana lá, né? Achei fantástico. Por fim, Jesus nos ensinou que a oração é a chave importante no luto. Assim como ele, Paulo pediu oração quando estava enfrentando os últimos dias de sua vida. A gente gosta muito, né, Filipenses, né? 3 verso 4 verso 14, 4 verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece e tal, né? E aí a gente esquece do 14 verso 15, né? E quando você vai lá, Paulo fala assim, olha, aprendi a ver contente e tal, não sei o que, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele que me fortalece. Mas obrigado porque vocês me visitaram. Então, na realidade, Paulo era fortalecido através dos irmãos, né? Uma visita, e visitar naquela época era bem sério, porque significava até morrer. E John Marx, ele até tinha criticado um tempo atrás, né? E ele foi lá, tá aqui a tua capa, tá aqui o livro, você não tá sozinho. Imaginou sendo preso, isolado, todo mundo? Então, às vezes não, é uma atitude, uma ação mesmo. Sim. Ela é muito mais importante do que as palavras. Eu queria caminhar aqui para o final, e eu queria ouvir de vocês aqui as considerações finais. Curando as águas amargas. Achei legal aqui na lição mencionar essa ideia, naquele momento amargo que o povo de Israel passou no deserto, né? E como é que Deus transformou aquelas águas amargas em águas doces. Eu não sei se já passaram por alguma experiência amarga, difícil, que Deus depois transformou em algo doce. Imagina Jó, imagina que Deus deu 2 vezes mais do que o que Jó tinha. Extraordinário, né? Eu queria ouvir de vocês as considerações finais e se tiver algum recado especial, alguma experiência que queiram compartilhar, fica agora na mão de vocês, tá? Começando aqui pelo meu querido, meu Deus, Lucas. Vai lá, Lucas. Consideração final. Jesus se comove com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, né? Com o nosso luto. Eu digo que quando nós sofremos, acredito que Deus, do mesmo lugar que Ele proveu o plano de salvação, ali Ele está sofrendo junto com a gente, né? E Deus, Ele é a cura, né? Ele é o remédio para as nossas feridas, na verdade. Deus, Ele mudou o fim da nossa história, né? Ele mudou o fim da nossa história. Nós estávamos condenados à morte, né? Ele veio, passou por todo o sofrimento e nos deu um novo fim, né? Um fim que, na verdade, é um recomeço. Então, eu acho que é importante finalizar dizendo que Deus, Ele se consolida, né, com as nossas dificuldades, com as nossas tristezas. Muito bom, muito bom. Fernandinha. No último trecho aqui da lição de sexta diz assim: pela aflição humana e pelos amigos que choravam pelo morto, enquanto o Salvador do mundo estava presente, Jesus chorou. Embora fosse o Filho de Deus, revestira-se da natureza humana e se comovia com a dor da humanidade. Seu amável e compassível coração está sempre pronto a se compadecer perante o sofrimento. Da mesma forma que nós não temos esse conceito de morte na nossa mente, a gente não se limita a isso, a gente não consegue entender o porquê que a gente precisa passar, a gente não consegue aceitar, Deus também não aceita. Porque Ele também não nos criou para isso. Ele também não idealizou que o ser humano vai ter um fim. E dói nele também. Então Ele se compadece, né? Como o Lucas falou, Ele está ali, Ele se identifica com a gente. E Ele está ali disposto a também dar um consolo, né? Quando Jesus veio aqui viver entre nós, Ele veio para viver em todos os aspectos como homem. E um deles é vivenciar o luto, a dor e o sofrimento. Então, não tem nada nessa vida que a gente passe que a gente não olhe para Jesus e que pense... ele já não tenha passado. Jesus passou por Ou isso. que ele não entenda. É verdade. Então, tá ali, sabe? Talvez, se eu perder meu pai hoje, eu e meu irmão não vamos sentir da mesma maneira. Então, nem a pessoa mais próxima, que também é filha, vai sentir. Mas Jesus sabe como eu tô me sentindo. Então, a gente tem que se apegar nele, né? Sensacional. Inga Marília! Como o senhor falou, né, a gente tem escritora que se chama Ellen White, e aqui no trecho da lição de sexta tem uma pequena experiência, ela com o filho dela, né? E vai falar, quando Henry White, nosso filho mais velho, estava à beira da morte, disse:
Um leito de dor é um lugar precioso quando temos a presença de Jesus. Quando somos obrigados a beber das águas amargas, voltemo-nos do amargo para o precioso e brilhante. Na prova, a graça pode dar ao coração humano a segurança. E quando estamos junto ao leito de alguém que está morrendo e vemos como o cristão consegue suportar o sofrimento e atravessar o vale da morte, reunimos forças e coragem para trabalhar. E não fracassamos, nem ficamos desanimados de conduzir pessoas a Jesus. E aqui, vendo esse texto, eu acho que é a experiência mais próxima do que eu vivi. Foi difícil, foi doloroso, mas eu nunca me senti tão bem cuidado por Deus em toda a minha vida. Então, foi realmente a experiência que eu falei, né? Perdi meu pai, minhas irmãs também, todos somos adventistas, cristãos, há muito tempo, uma família que ali fazia parte da liderança da igreja, e todo mundo ficou mais preocupado com a gente, do sofrimento, talvez, que a gente estava passando do que a gente ficou muito, dentro do possível, né? Muito bem, assim, muito consolado por Deus. Então, hoje, eu tenho essa mesma ideia que aqui fala no texto. Se a gente tem um olhar positivo para as coisas, sempre tem um lado positivo, né? Então, as águas amargas, elas podem se transformar em uma água doce, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar positivo e saber que Deus está cuidando da gente. E isso faz toda a diferença. Sensacional. Muito, muito bom. Muito bom. Obrigado, Inho, por compartilhar um pouco da sua experiência aí. Tá bom com a gente. Cada gota de amargura será misturada com o amor de Jesus. E em vez de vocês reclamarem da amargura, verão que o amor de Deus e a graça de Jesus, verão a graça de Deus, de Jesus, de tal maneira se misturar com a tristeza, e ela se transformará em alegria suave, santa e santificadora. Que Deus abençoe a todos nós aqui, quem está também nos acompanhando em casa. Eu não sei, a gente não sabe nem ideia, né? Porque a gente não consegue descrever o sofrimento de ninguém, né? E nem sentir a dor necessariamente que o outro está sentindo. Consegue imaginar e tal, né? Ou tá perto, ou quem sabe até calado. Mas se a gente pudesse dizer uma coisa a vocês hoje aqui vai passar. Vai passar agora, vai amenizar e vai passar mesmo. Quando Jesus voltar para nos buscar deste mundo mal, difícil de viver. Muitas vezes, né? Sim. Então que a gente seja o primeiro promotor, né, de alguém para ir até aquele que pode realmente curar e consolar, que é Jesus, né? Você pode terminar orando, Inga? Posso sim. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Aqui estudamos uma lição muito especial que vai falar sobre o sofrimento, a dor e como foi importante, Senhor, sabermos e relembrarmos que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo passando por momentos de sofrimento, o Senhor usa também isso para que a gente possa consolar e abençoar a vida de outras pessoas. Ajuda, Senhor, cada pessoa que nesse momento está nos acompanhando, cada um de nós aqui temos histórias, experiências. Conforta o nosso coração, Senhor, para diversos sofrimentos que podem ter acontecido e que possivelmente vão acontecer no futuro. Nos ajuda, Senhor, a nos manter ligados a Ti e dessa forma seguirmos crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Inga, mais uma vez. Obrigado, Lucão. Foi top demais, hein? Valeu. Valeu, Fernanda. Foi muito bom, hein? Bom, pastor. E eu queria agradecer você também, que nos acompanhou até agora também, passou esse momento aqui, essa horinha, batendo um papo em torno dessa realidade, um Deus que cura em meio ao sofrimento, ele transforma a maldição em bênção, ele põe a mão, é o bálsamo, é aquela mão amiga, às vezes usando um amigo próximo, parente, familiar, ele quem vai usar alguém para te visitar, para te levantar desse lugar escuro, vazio, muitas vezes você se encontra. Sabe o que melhor resposta que às vezes Deus tem é um anjo que ele mandou para estar perto de você aí, para te ajudar, para te animar. E agradeça a Deus porque você nunca vai estar sozinho, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, siga também nosso material no canal da Paulista Leste. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama, que você conhece, está passando por alguma dor, por alguma luta, por algum sofrimento, por alguma perca, e diga para ela, escuta isso aí, olha, eu quem sabe posso contar com você para isso, para dizer para alguém que sim, Deus pode curar, Ele pode sarar as feridas mais profundas. Que Deus te abençoe, nos encontramos em breve, tá chegando ao finalzinho da temporada, nos encontramos em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!